Matemática, sétimo ano, professor Paulo César. Sistemas de equações do primeiro grau com duas variáveis. Porém, nós vamos estudar hoje o método da adição. Adicionando ou subtraindo membro a membro duas igualdades, obtemos uma nova igualdade. O método consiste em somar as duas equações, mas isso deve ser feito sempre de modo a eliminar uma das variáveis na nova equação obtida, ou seja, é preciso chegar a uma só equação com uma só incógnita. Para que isso ocorra, é necessário que existam termos opostos nas duas equações em relação a uma mesma letra. Exemplo 1. Considere o sistema 5x menos 3y igual a 15, 2x mais 3y igual a 6. Observe que a equação 1 tem o termo menos 3y, e a equação 2 tem o termo mais 3y, oposto de menos 3y. Esse fato nos permite obter uma só equação sem a incógnita y, somando as duas equações membro a membro. Então eu vou somar as duas equações, 15 mais 6, 21, menos 3y mais 3y é 0, então o y sumiu, 5x mais 2x, 7x. Como menos 3y mais 3y igual a 0, o y desaparece. Aí fica tudo mais fácil. Então, o que sobrou aqui? 7x mais 0 é igual a 21. Então, 7x é igual a 21. X é 21 dividido por 7. X é igual a 3. Agora, é só substituir o valor de x em uma das equações do sistema. Eu escolhi a primeira. 5x menos 3y igual a 15. No lugar de x, eu substituí por 3. 5 vezes 3 menos 3y igual a 15. 15 menos 3y igual a 15. Menos 3y é igual a 15 menos 15. Menos 3y vai ser igual a 0. Multipliquei por menos 1. 3y é igual a 0. Y é igual a 0. A única solução do sistema é o par 3 e 0. 3 do x, 0 do y. Exemplo 2. Vamos resolver o sistema. 2x mais 5y é igual a 16. 3x mais 2y é igual a 2. Aqui seria inútil somar imediatamente as equações. Como não observamos termos opostos, que somados resulta 0, nenhuma letra desaparece, mas podemos obter termos opostos. Veja que o MMC entre 5 e 2, coeficientes de x nas duas equações é 10. Daí, multiplicamos a primeira equação por 2 e a segunda equação por menos 5. Então, veja bem. O sistema é 2x mais 5y igual a 16, 3x mais 2y igual a 6. Então, o que eu disse? Se eu somar aqui do jeito que está, não vai desaparecer nada. Mas eu posso fazer aparecer números iguais com sinais trocados. Como que eu vou fazer isso? Então, nesse caso aqui, eu tenho os coeficientes de x, 2 e 3, e tenho os coeficientes de y, 5 e 2. O que eu posso fazer? Eu posso escolher qual das duas eu quero eliminar, qual das duas variáveis, o x ou o y. Se eu desejar eliminar o x, eu faço o MMC entre 3 e 2. Se eu quiser eliminar o y, eu vou fazer o MMC entre 5 e 2. Eu desejei eliminar o y. Então, eu fiz o MMC entre 5 e 2, que é o coeficiente de y nas duas equações. Então, o que vai acontecer? Presta atenção. Então, eu fiz o MMC entre 5 e 2 dá 10. Então, o que eu vou pensar? Para eu fazer aparecer o 10 na frente do y na primeira equação, eu tenho que multiplicar por 2. Para eu fazer aparecer o 10 também na frente do y na segunda equação, eu vou agora multiplicar por 5.
Mas se aparecer 10 aqui, não resolve. Então ele tem que estar com o sinal trocado. Então eu escolho qualquer um deles e um deles eu vou multiplicar por um número negativo. Então vejam bem, se eu multiplicar tudo aqui por 2, vai ficar 4x mais 10y, que é igual a 32. Ó, 2 vezes 2, 4x. 2 vezes 5y, 10y. 2 vezes 16, 32. Agora, se eu multiplicar tudo aqui por menos 5, então menos 5 vezes 3x, menos 15x. Menos 5 vezes 2y, menos 10y. Menos 5 vezes 2, menos 10. Agora, vocês podem estar perguntando, mas por que eu tenho que fazer aparecer 10? Porque eu fiz o MMC entre 5 e 2 e eu obtive 10. Então, isso significa que o número que vai ter que aparecer na frente do y e que eu vou conseguir eliminar é o 10. Então, para fazer aparecer o 5 na frente do y na primeira equação, eu tenho que multiplicar por 2. Para fazer aparecer o 10 na frente do y na segunda equação, eu tenho que multiplicar por 5. Porém, um deles tem que estar com o sinal trocado. O primeiro já é positivo, o segundo eu fiz aparecer um negativo aqui, ó, menos 10y. Agora sim, quando eu somar estas duas equações, o que vai acontecer? Ó, o y vai desaparecer. Então, ó, mais 10y menos 10y, o y desaparece. Então, foi o que eu fiz aqui. Somei as duas equações. Então, ficou 32 menos 10, 22. Mais 10y menos 10y, 0. 4 menos 15x menos 11x. Então, o que sobrou? Menos 11x, que é igual a 22. Eu vou multiplicar por menos 1, porque na frente do x está negativo. Vai ficar 11x é igual a menos 22. Então, x vai ser menos 22 dividido por 11. X vai ser igual a menos 2. Agora, levamos x igual a menos 2 na segunda equação para encontrar o valor de y. Eu escolhi a segunda equação. Voltei lá no exercício, copiei a segunda equação, 3x mais 2y igual a 2. Então, 3x mais 2y igual a 2. No lugar do x, eu substituí por menos 2. Então, ficou 3 vezes menos 2, menos 6, mais 2y, que é igual a 2. Conservei o 2y no primeiro membro, menos 6 eu passei para o segundo, ficou 2y igual a 2 mais 6, 2y igual a 8, y igual a 4. Resposta, menos 2 e 4. Exemplo 3. Resolva pelo método da adição o sistema 3x mais y igual a 3, 3x mais 4y igual a 30. Vamos tornar opostos ou simétricos os coeficientes em x. Para isso, basta multiplicar a primeira equação por menos 1, não mexer na segunda. Veja bem, aqui os coeficientes de x já são iguais, mas eles possuem o mesmo sinal. Então, se eu somar aqui, eu não vou eliminar nada. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar uma delas por menos 1. Eu escolhi multiplicar a primeira por menos 1. Então, quando eu multipliquei por menos 1, estava mais 3x, ficou menos 3x. Estava mais y, ficou menos y. Estava mais 3, ficou menos 3. Então, na segunda eu não mexi, eu só copiei. Agora, somei as duas. Menos 3 mais 30, 27. Menos y mais 4y, 3y. Menos 3x mais 3x, o x desapareceu. Então, ficou 3y igual a 27. Eu posso fazer y, que é igual a 27 dividido por 3. Então, y é igual a 9. Para calcular o x, eu escolho uma delas. Escolhi a primeira. 3x mais y igual a 3. Então, 3x mais 9 igual a 3. O 9 mudou de membro. Ficou 3x igual a 3 menos 9. 3x igual a menos 6. X é menos 6 dividido por 3. X vai ser igual a menos 2. Então, a solução aqui, eu já sei, vai ser menos 2 e 9.
Nota importante, podemos aplicar o método da adição de outra forma, neste caso procurando zerar a incógnita y. Então, ó, o mesmo exercício, só que eu não quis eliminar o x, eu resolvi eliminar o y. Como que eu vou fazer então? Então eu tenho aí 3x mais y igual a 3, 3x mais 4y igual a 30. Aqui eu já tenho 4y. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aparecer, o que é interessante? Fazer aparecer aqui na equação de cima menos 4y, porque quando eu somar eu vou eliminar o y. Para eu fazer aparecer o menos 4y na primeira, o menos 4 na frente do y na primeira equação, eu vou multiplicar tudo por menos 4. Então, multiplicando tudo por menos 4, então menos 4 vezes 3x menos 12x, menos 4 vezes y dá menos 4y, menos 4 vezes 3 menos 12. Somando, então, as duas, copio a segunda equação, então vai ficar menos 12 mais 30, 18. Menos 4y mais 4y, 0. Menos 12x mais 3x, menos 9x. Então, menos 9x é igual a 18. Eu multiplico por menos 1, 9x é igual a menos 18. X é menos 18 dividido por 9. X é igual a menos 2. Então, encontramos x igual a menos 2. Viu? Dá o mesmo resultado. Portanto, pode-se usar o processo de adição duas vezes seguidas. Exemplo 4. Resolver o sistema pelo processo da adição. Então, eu tenho 6a menos 5b igual a 15, menos 7a mais 16b igual a 13. Então, mais uma vez, eu quero que vocês observem que se eu somar do jeito que está, eu não vou eliminar nenhuma letra, nem o a, nem o b. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher uma delas para eu eliminar. Eu escolhi eliminar o a. Então, eu fiz o MMC de 6 e 7. Então, 6 e 7. Fazendo o MMC de 6 e 7 dá 42, ou seja, eu tenho que fazer aparecer 42 na frente do A e tenho que fazer aparecer o 42 na frente do A na segunda equação. Então, para eu fazer aparecer 42 na frente do A na primeira equação, eu tenho que multiplicar tudo por 7. Então, ó, 7 vezes 6A, 42A. 7 vezes menos 5B, menos 35B. 7 vezes 15, 105. E agora eu vou multiplicar a segunda equação tudo por 6. Ó, 6 vezes 7, 42. Então, 6, só que é menos 7 aqui. Então, 6 vezes menos 7A, menos 42A. 6 vezes 16, 96B. 6 vezes 13, 78. Vou somar as duas equações. 105 mais 78, 183. Menos 35B mais 96B, 61B. Menos 42A, mais 42A, menos 42A, sumiu o A. Ficou 61B igual a 183. Então, B é 183 dividido por 61, que vai ser igual a 3. Então, já descobriu o B. Olha lá. Substituindo B igual a 3 na segunda equação, eu escolhi a segunda. Como que vai ficar? Menos 7A mais 16 vezes 13 igual a 3. Então, menos 7A mais 48 é igual a 13. Menos 7A vai ser igual a 13 menos 48. Menos 7A é igual a menos 35. Multiplico por menos 1. 7A é igual a 35. A é 35 dividido por 7. A vai ser igual a 5. Solução 5 e 3.